Bem, boa tarde, pessoal. Isso aí é um complemento de aula que é justamente sobre o processo inflacionário, né? É rápido, tranquilidade total, entendeu? Filé, já marquei as datas das nossas provas, né? Tal. Dá uma estudada no material, que é tranquilo. Mas vamos lá, né? Quando a gente fala em inflação, a gente fala logo em aumento de preço, né? É horrível, a preocupação com a inflação, as coisas estão aumentando. Muitas vezes a inflação ela está mais ou menos segurada, mas os preços estão aumentando por especulação, né? O pessoal fica com medo, olha o mercado, isso, aquilo, a eleição para presidente é isso, e os mercados começam a aumentar os preços, né? Então a gente está com o objetivo de conceituar o que é a inflação, relacionar a inflação com a emissão de moeda, né? Que a gente já viu nas aulas anteriores, quais são as consequências da inflação e a evolução, uma pequena evolução da inflação no Brasil, né? Então vamos lá, é pouca coisa, dói não. O que é a inflação? A primeira coisa que vem na cabeça da gente é o aumento de preço, né? A inflação é um processo onde ocorre um aumento persistente, veja bem, veja a diferença. Repare bem, meu irmão. Um aumento persistente e geral dos preços dos bens e serviços. Se liga, my brother. Ou seja, ela ocorre quando acontece aumento contínuo, contínuo, contínuo. Quando eu era mais jovem, nós vivemos processos inflacionários terríveis na época do Sarney. Eu acho que aqui todo mundo era bebezinho. Ô, meu pai, que era aumento, 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 aumento. Agora está prenunciando alguma coisa parecida. Ou seja, a inflação ocorre quando acontece aumento contínuo, né? Esses aumentos não podem, né, precisa a gente não confundir com a variação de preço que é normal em qualquer economia do mundo. Aumenta um pouquinho, coisa e tal, a safra, problemas de chuva, de seca, de mercado internacional. Então, isso aí não é uma inflação propriamente dita. Tem chamados efeitos inflacionários, tem influências externas, questão de petróleo, guerra na Ucrânia, né? Eu tenho um vizinho que ele é doido de pedra. Quando diz, eita, a Rússia invadiu a Ucrânia, vou aumentar o preço da cebola. Nada a ver. O vizinho que tem um mercadinho aqui. Eu digo, seu João, o senhor não vai aumentar, não. Olha, o Putin já está ganhando. Não, mas se o Putin perder, eu vou aumentar aqui o preço da mortadela. Nada a ver. Ô, infeliz. Olha aí. A gente tem um índice de janeiro a dezembro, né? Que é o anual, é o termo anual para a gente. Para que está balançando, por exemplo, porque eu estou na rede, a gente está balançando. Por exemplo, a variação de preço de produto agrícola no período de safra e entre safra, que são comuns na economia, né? Período de safra, né? Período que está escolhendo, está entre safra, que está parado, né? Então, a variação. A inflação ela é caracterizada pelo aumento de preço de todos os bens. Você viu o preço do frango? Bicho. Mas por quê? Porque a China comprou toda a produção? Aí não é uma inflação, né? Agora, se aumenta geral, aí você tem um processo inflacionário. Estão ligados? A inflação ela tem diversos pontos negativos. É lógico, não conheço inflação boa, né? Um dos principais pontos negativos é você perder o poder aquisitivo da moeda, ou seja, você com o mesmo dinheiro você compra menos, tá ligado? Um trabalhador recebe um salário de R$ 1.000 no início do mês. Com esse salário ele consegue pagar aluguel, alimentação, transporte e suas demais despesas. Bem claro, fácil e tranquilo. Agora vamos imaginar que no próximo mês aquele mesmo salário não consiga pagar. Estou lascado, vou pegar o empréstimo, vou. Lembra da aula anterior, né, sobre teoria monetária? O trabalhador continua recebendo o mesmo salário. O que ocorreu foi a perda do poder aquisitivo. O que é aquisitivo? Aquisição, compra. Ou seja, o trabalhador com a mesma quantidade de moeda, no caso, 1.000 conto, R$ 1.000, ele não consegue mais adquirir todos os bens que ele adquiriu no mês anterior. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Alta generalizada contínua dos preços persistentes, se ligue na informação. Olha aqui. Coitado, foi na padaria, coisa e tal, já compra menos, já leva mais dinheiro para comprar a mesma coisa ou até mesmo menos. Tem que levar mais dinheiro. Segundo Souza, a inflação é medida pela variação dos índices de preço. O que é índice de preço? É um índice fictício criado pelo governo, criado pelo Banco Central, criado pelo cão chupando manga, para a partir daí você ir aumentando.
como índice de poupança, né? Esses permitem calcular a média da variação relativa do preço de um conjunto de bens e de serviços em uma sequência em período de tempo. A taxa de inflação é a variação percentual, né, do nível geral medido ao longo de um mês. Quanto houve de variação? Então, essa é a taxa da inflação. Atualmente, o governo do país é o único que pode emitir moeda, né? Muitas vezes essa emissão é feita para estimular a atividade econômica em período de recessão. Mais dinheiro na economia, consequentemente, você vai ter mais poder de compra, diminuir um pouco esse aspecto inflacionário. Entretanto, a emissão de moeda, ela provoca uma perda do seu valor. Você consegue comprar, mas ao mesmo tempo você vai decaindo. Se você persiste em continuar emitindo moeda, vai provocar mais inflação. Você usa o mecanismo para aumentar a produção, mas ao mesmo tempo ela vai provocar um processo de mais alta de preço. E vai haver maior do que? Demanda de moeda. Tá ligado, meu irmão? Na aula anterior, se ligue. O governo emite moeda, mesmo sabendo que a sua emissão é em descompasso com o tamanho do produto da economia, porque o que a economia produz causa inflação. Por isso que o governo emite moeda, né? Essa emissão faz necessário porque a gente precisa de moeda para realizar as trocas da economia, meu irmão. Quando falei moeda, pessoal, não é a moedinha, não. É o dinheiro, né? Vamos colocar assim, emissão de dinheiro. Imagina como seria difícil a nossa vida de hoje se não tivesse moeda, né? Teria que trocar o que produz com o outro produtor. Lembra lá do escambo? Não é? A gente evoluiu, né? A gente tem vários mecanismos, né? Não seria fácil encontrar alguém disposto a trocar o arroz que você precisa, lembra do outro exemplo? Pelo feijão que você produz. E, além disso, trocar nas quantidades que você vai precisar. Né? Aí complica, Zezinho. Ô, meu pai. A emissão de moeda só causa inflação se essa oferta de moeda crescer mais depressa do que a procura. Tem que ter um equilíbrio, né? Quais são as consequências da inflação? Eita, e agora? Como é que fica? Vai depender de quais são os índices da inflação. Ou seja, as consequências em uma economia que enfrenta uma inflação de 5% ao ano são diferentes daquela que enfrenta uma inflação de 100% ao ano. Existe país sem inflação? Não. A questão está numa inflação menor. Né? Estão ligado, olha aqui o terremoto do Zé Orlando. Pense. A inflação traz algumas consequências graves. Quais são? Sobre a distribuição de renda, né? Como maneira que a renda é distribuída. Os trabalhadores que recebem rendimentos fixos são os mais prejudicados. Porque se o rendimento dele não tem variação, ou seja, se o salário dele não há variação, por isso as brigas dos sindicatos, né, para que haja correção pela inflação. E os governos estaduais e federais e municipais fazem aquele jogo de empurra. Não, na próxima eleição, não, não sei o quê, não, não dá, não tem caixa, não, não, né? Tem governo aí, tem prefeitura que gasta 1 milhão em showzinho sertanejo, aí não tem dinheiro para saúde e para educação. E os coitados lá estão com 5 anos sem reajuste. Por quê, papai? Porque tem rendimento fixo. Nós da Uneal temos uma variação que é dada pelo governo uma vez por ano, né? É quando eu pego mais um dinheirinho para ir para o cinema. Olha, pensa. Senão eu vou no Piratex mesmo. Sua participação na renda é reduzida. Os proprietários, os empresários, os profissionais liberais e até o governo têm condições de repassar os aumentos que são causados pela inflação para o consumidor final através de aumento de preço. Aí o bicho pega, né? Nós é que paga o pato, velho. Né? O governo repassa esse índice para o consumidor final através de um aumento de preço. Aí deu a peste. Aí deu a agulha. Continuando, sobre a balança comercial, a gente viu sobre a questão da renda, né? Quem tem rendimento fixo se lasca, porque não há uma correção pela inflação. Entendeu direitinho?
É fácil, não tem mistério, não. É porque os economistas, nos quais o seu professor também é, além de ser administrador e economista, já falei isso, complicam muito, aquela coisa, e tal, vai para a televisão, parece que é o dono da bola, e não é nada, os conceitos são simples. Continuando agora sobre a balança comercial. Opa, exportação e importação, que é isso, papai? Com a inflação, os preços dos bens e serviços tendem a ficar mais caros que os importados, né? Fazendo com que as pessoas aumentem suas compras de mercadorias importandas. É claro, né, cara? Vê o estrago que a Amazon, que a Alibaba, que a Express muitas vezes fazem. Por isso que o velho de Arravão tá putaço. Ele quer o livre mercado, contanto que compra a mercadoria dele. Ô, lindo. O velho de Arravão, que acontece? Você vai comprar produto importado. Antigamente, para vocês terem uma ideia, comprar produto importado, vixe, Maria, só a classe alta, a classe rica, classe. Não, hoje todo mundo tem até essa canetinha velha que tá aqui. Ó. Isso aqui veio já. Oh, meu Deus! Que surpresa! Que surpresa! China? É não, papai. A alta taxação desses produtos através dos impostos é uma forma do governo evitar esse desequilíbrio. A inflação alta desestimula as exportações, né? Pois com o aumento do preço, os produtos tornam mais caros, né? E por isso, menos competitivo internacionalmente, né? Inflação alta, a gente exporta menos, né? Porque há um aumento de preço e o produto fica mais caro, né? No mercado internacional. Entenderam a lógica? Entenderam, né, o bagulho? A inflação, então, estimula as importações, ou seja, você passa a querer comprar mais de fora. E desestimula as exportações, o que torna a balança comercial, ela fica desfavorável para ele. Por incrível que pareça. Porque para onde vai o lucro, criatura de Deus? Vai para fora, né? Sobre as expectativas. Qual a expectativa que eu tenho? Oh, meu Deus, eu tenho minha empresa, eu tenho, né, meu mercado, eu tenho minha. Como é que fica? Os empresários, eles ficam com incerteza com relação a essa taxa de lucro futura, né? Quanto eu vou lucrar? Cara, eu fiz aqui um cálculo, aumentou a inflação, aumenta o produto, diminui a demanda. Olha a gente falando em linguagem que a gente já pode entender. Entendeu? A taxa de lucro decai, a inflação alta, diminui, né, o lucro futuro, diminui o investimento, reduz a capacidade produtiva do sistema. Por que eu vou produzir mais? Eu não consigo vender se está mais caro. Se o trabalhador perdeu o poder de compra, isso vai ao caso da substituição de artigos e coisas, vou comprar menos açúcar, comprar um feijão preto. Olha só, o feijão carioquinha está muito caro. Tá aumentando danado. Eu vou para o feijão preto agora. Né? O arroz parbolizado, aquele que você usa pouco gás, está caro. Eu vou para o arroz branco. Né? Eu usava cenoura para fazer um arroz cozido. Eu vou comer arroz branco, só, puro. Então só com cebola. O preço do alho está caríssimo, não uso alho. Vocês estão entendendo que há esse desequilíbrio terrível? Tá? Por isso que há necessidade de ter um equilíbrio em termos de economia do país. A inflação no Brasil, olha que lindo. Tempo de inflação. Não é recente. Desde a década de 50 já era um problema grave. Né? Nos anos de 68 e 73, a inflação se reduziu devido às altas taxas de crescimento da economia brasileira. É aquilo que chamavam de milagre econômico, né? Beneficiado pela questão do petróleo, com uma série de investimentos da indústria nacional. Né? O pessoal diz muito, porque foi de um regime militar, houve um boom econômico. Mas não foi um regime militar, foi um cara chamado Delfim Neto, que hoje é um crítico do governo atual. Delfim Neto, para você ter uma ideia, é um dos maiores gênios que existiu na economia brasileira. Ele está com 90 anos. Quando ele fala, até o Bolsonaro treme. Quando ele fala, ele está errado isso aí, viu? E dá certinho. Ele foi responsável pela explosão, ele e Roberto Campos. Roberto Campos, o avô, que é avô do Roberto Campos, que é atualmente do Banco Central. Quando ele falava, o mundo se calava e tal, né? Quando foi depois, o regime militar fez bosta, fez merda. Construiu usina nuclear, né? Um trambolho de bilhões, construiu a Transamazônica, um trambolho de milhões que não serve para nada nenhum nem outro, né? Quando podia ter investido em educação e saúde. Planos econômicos, né? E nós temos vários planos econômicos. Né? Quer ver um plano econômico famoso? É o New Deal,
no negócio lá dos Estados Unidos, né? Que alavancou a economia americana depois da recessão de 29. Foi o Franklin Delano Roosevelt, aquele que derrotou o Hitler. Ei, maravilha. Então, né? Na Europa teve o chamado Plano Marshall, de recuperação econômica da Europa pós-guerra. Né? No Japão teve o Plano MacArthur, né, de investimento maciço, de treinamento na economia brasileira, na japonesa. E aqui a gente teve também nossos planinhos. Olha que lindo, que coisa linda. Depois de 73, a economia brasileira passou, olha aí, a taxa de inflação crescente, meu irmão. Nesse período, Silvio Luiz afirma que foram implantados vários planos. Para vocês que eram bebezinho, era plano cruzado, agora vai. Plano cruzado, agora vai. Foi plano Pressa, Pereira. Plano Verão. Plano Collor, né? Plano Collor foi engraçado. A gente estava dormindo no outro dia, olha, quem tem dinheiro da poupança tá tchau. Foi gente se matar, foi gente. Um problema sério. Porque você tinha acabado. Eu me lembro que tinha um. Eu fazia estágio. Aí tinha um coordenador meu do estágio, que isso foi. O plano, acho que foi na sexta-feira. Ele vendeu um terreno enorme. Vou dar um exemplo assim, para vocês terem uma ideia. Esse terreno era assim, 10 milhões de reais. Eu não sei quanto é terreno aqui por 1 milhão, por 2 milhões, 3 milhões. Não, tá muito alto. Não. E a dia de hoje, um amigo meu vendeu um terreno que ele é corretor de imóveis recentemente por 2 milhões. Vou usar esse exemplo. 2 milhões na sua conta na sexta-feira. Beleza. Sexta-feira à tarde. Quando foi à noite, plano real. Quando foi na segunda, ele só podia sacar desses 2 milhões, o equivalente a 10 mil reais. E aí, dá para tu? O cara ficou louco, porque esse dinheiro já estaria para pagar coisa para fazer. Você está entendendo como é que é? Mais ou menos foi mais ou menos assim, com todo mundo. Né? O velhinho lá, o aposentado, que tinha vendido 2 apartamentos para complementar a renda, só podia tirar 20 mil reais. Complicado. Esses planos, eles se baseavam em quê? Em congelar os preços. Os preços agora são esses, mas também congelar o salário, também o salário não aumenta. E bloqueio do dinheiro nos bancos foi o caso do Plano Collor, para ser liberado um ano depois. Um ano depois. Aí veio o Plano Real. Ai, beleza. Toda uma geração, inclusive a de hoje, todos nós, vivemos sob um equilíbrio do Plano Real. Não teve muita diferenciação. Adivinha quem foi que fez esse Plano Real? Meirelles, lembra do Meirelles? O Ciro Gomes, lembra do Ciro Gomes? Repara bem, meu irmão. E foi no governo Itamar, né? Que detonou, e assim, o Fernando Henrique Cardoso também. Eles contribuíram para esse processo. Fora o pessoal do Banco Central, mas eles estruturaram isso. Em 1994, foi implantado o Plano Real e lançado uma nova moeda que possui o mesmo nome do Plano Real. 94, gente boa, já estamos com 26 anos já, cara. Incrível. Esse plano reconheceu que as causas da inflação brasileira estavam no desequilíbrio do setor público, né? Muito gasto governamental, muita coisa inútil, necessidade de desburocratização, necessidade de privatização de um bocado de gigantes que ainda hoje rola, e nos chamados mecanismos de indexação. Vou explicar o que é isso. E procurou equilibrar o orçamento, desindexar a economia, mudou a moeda, modernizou a economia, principalmente o setor público. Isso nos interessa muito, né? A administração pública, né? A modernização começou por aí, até com o Bressa Pereira. A indexação, eita, tá passando aqui a Marília Mendonça, horrorosa, pelo amor de Deus. Eu falo assim, eu estou aqui terminando a aula, o animal passa ali, o carro do ovo, meu pai. Indexação é a política econômica de alterar o preço do produto e serviços, por exemplo, com base em índices. Estabelece um índice e aí você, né, você altera. Dessa maneira, alguns itens vão sofrer um reajuste de acordo com essa porcentagem, com essa alíquota, né? Chama de taxa de indexador econômico escolhido. E a desindexação é o contrário. É um termo do campo da economia. Dizemos que a economia de um país está indexada quando estão sendo aplicados mecanismos de reajuste, inclusive sobre salário e aluguel, para reduzir os efeitos negativos de um cenário de alta inflação. Quando há desindexação, né, é quando você retira esses mecanismos, né? Retira esses valores.
esse índice, essa porcentagem fictícia criada pelo Banco Central, para dizer, olha, é tanto que a gente pode aumentar o preço dos aluguéis, aumentar o preço dos bens, dos serviços, etc. Tem vários fatores de indexação. Resumindo, pessoal, o gráfico abaixo mostra a evolução da inflação no Brasil, desde os anos de 45 até 2009. Está vendo aqui? Aqui você tem, olha, existia um período equilibrado, que vai desde aqui do regime militar até... Mas havia um equilíbrio. Aí começou a subir. Em 1984, ela começa a subir, cai de novo, aí ó, vai para a Lua, 96. Justamente você tem o quê? Você tem o lançamento do plano real, aí ó, essa linha horizontal, ela vem até hoje. Né? É certo que agora houve um aumento de inflação. Isso é preocupante, porque o crescimento do Brasil está muito baixo, como eu mostrei naquele slide anterior, né? Talvez uma projeção negativa de crescimento, por causa da série de besteira que São Paulo ia andando fazendo, né? E aí vamos ver como é que vai fazer agora, né? Alta de combustível, alta de tudo, né? Ok, pessoal. Então, é isso aí. Simples, tranquilo. É entender o processo inflacionário, aprendemos sobre a questão do índice de indexação, desindexação, aprendemos as consequências, o lançamento do plano real como definidor de águas, né? A questão da alta dos preços, a questão da alta dos produtos, dos serviços, compra internacional, importação, exportação. Estamos evoluindo para entender os processos, ok? Então, hasta luego, até segunda-feira, se Deus quiser, que a gente vai ver mais alguns assuntos bem interessantes. Acho que 2 assuntos para fechar com chave de ouro a matéria. Ok? Boa tarde.